O nosso desejo é de que as pessoas ouvissem a palavra da verdade. Mas a gente não está interessado também, desesperado, que as pessoas venham nos ouvir. Quem quiser ouvir, escuta. Estou nem aí para isso. Agora também não vou parar de continuar falando aqui, porque a gente, como cidadão, a gente tem que fazer nossa parte. Agora, se as pessoas vão fazer vista grossa e continuar na mesma mesmice que de sempre, em relação a todos os fatores que acontecem neste país, que fique. Eu não tenho interesse de ficar calado diante das injustiças que existem neste país, em todos os seus aspectos. E aqui nós estamos juntos neste processo. Quem se identificar com o meu pensamento, com minha ideologia e quiser me apoiar, pode entrar em contato comigo, que nós estamos prontos para isso. Agora é uma vergonha o que acontece hoje, principalmente com esse segmento evangélico, essas igrejas evangélicas. O que estão fazendo com a religião, usando o nome de Deus em vão, para enganar a fé. Enganar a fé não, enganar a inocência das pessoas. Porque não se prega mais em fé. Existe mais fé. Muitos aí estão alienados e enganados com esses falsos profetas. Mas é bíblico tudo isso aí que acontece no nosso país. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos surgirão muitos falsos profetas, falsos mestres. E aqueles que seguem a esses falsos mestres, que se deixam enganar por eles, também são coniventes e são culpados. Porque todo mundo sabe, é evidente, está nos olhos de todo mundo, de toda a sociedade brasileira, que essas igrejas evangélicas, poderosíssimas aí, essas igrejas grandes, elas não estão buscando o reino de Deus. O que nós temos é o fariseísmo, pessoas hipócritas, se dizendo pastores, se dizendo profetas, mas que na verdade não passam de homens devassos, né, que estão iludindo as pessoas e desfrutando do bem bom desta vida. Pastores riquíssimos aí, que agora, com suas vidas luxuosas, suntuosas, defendendo inclusive políticos corruptos, políticas de opressão ao pobre, porque não existe coisa mais terrível aos olhos de Deus, a injustiça social, a injustiça, a desigualdade, a miserabilidade. Chegue um pobre na casa de um pastor desse aí, rico, milionário, com suas mansões suntuosas, porque agora tem igreja aí, pastores estão com as suas igrejas, ó, lotada de pessoas aí, fiéis, alienados, que se curvam diante deles e se prostram diante deles, doam suas riquezas a eles, e agora está aí. Mas que nada de Deus, nada de fé. E eu estou aqui, neste canal, para divulgar a verdade e unicamente a verdade. Tem pessoas aí que estavam usando o versículo de João
em relação à verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, mas que também nunca conheceu a verdade. Até a Bíblia abandonou agora. Que agora ele assumiu a presidência ele foi eleito, ele usou esse versículo para ganhar a eleição, que ele sabia que com os votos dos evangélicos seriam eleitos, então agora nem a Bíblia ele usa mais. Porque ele usava esse versículo para dizer que o adversário era mentiroso. Mas o mentiroso é ele e também todas as igrejas evangélicas, que se hoje dizem evangélicas, mas que de evangelho não tem nada. Inclusive, a ministra aí, que também é uma evangélica, não sabe nem a Bíblia. Conhece nem a Bíblia. Nem a Bíblia conhece. Né? Conhece nem a Bíblia. Por quê? Porque seus pronunciamentos são de quem não conhece a Bíblia. Porque no governo, a gente tem que usar a Constituição. Ou você usa a Constituição, ou você não usa a Bíblia. Ou você usa a Bíblia, ou usa a Constituição. Você não tem como governar o país com a Bíblia. Porque existe o respeito a todas as religiões. E eu não sou defensor de religião, sou defensor da fé. Se você tem fé em Deus, use a sua fé fundamentada na palavra de Deus. Você não precisa de religião. A religião é a fé. Aleluia! A fé legítima e verdadeira. Aquela que se fundamenta na palavra de Deus. Agora, criou-se várias religiões no mundo. E aí, a religião quer salvar a humanidade, a religião quer salvar até o país. A ministra Damares chegou até a dizer que nem política é preciso, é só a igreja. Não falou nem Deus, falou da igreja. Porque o conceito de igreja, talvez ela nem saiba. Porque talvez ela ache que igreja é a igreja dela. A igreja que ela faz parte. Ela não sabe que a igreja, aleluia, glória a Deus, que a igreja são todos aqueles que vivem unidos pela fé em Jesus. Essa é a igreja. Não interessa. Aquele que tem uma fé verdadeira, fundamentada na palavra de Deus, e que está unido a Cristo, é a igreja. Estou dizendo que ela não esteja, que ela não tenha fé. Não estou dizendo que ela não tem. Agora, só sei de uma coisa: conhecimento da Bíblia ela não tem. Conhecimento da Bíblia ela não tem. Por quê? Porque quando ela diz que a igreja vai mudar o Brasil, que não precisa de política para mudar o Brasil, ela mostra que ela não tem conhecimento da Bíblia. Se não tem conhecimento da Bíblia, é muito difícil ter fé. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a minha pastora Damares, ela precisa ouvir a palavra de Deus. Então se ela quer ouvir a palavra de Deus, ela escuta esse vídeo. Porque ela está escutando a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E a fé não depende de religião. A fé depende do coração de cada um. Porque a fé é uma ação dinâmica que brota no coração do homem, levando o homem a crer em Jesus Cristo. Crer não é seguir princípios de religiões, não. É seguir os princípios que estão na Bíblia. E que princípios fundamentais estão na Bíblia? Amar ao próximo como a ti mesmo. E o primeiro deles é amar a Deus acima de todas as coisas, que inclusive estava aí no discurso, aí no slogan de Bolsonaro, Deus acima de tudo, usando o nome de Deus em vão, para chegar à presidência da República. Por isso que ele está pagando caro. Está pagando caro. Fica dizendo aí não reclame de ninguém não. Reclame de si mesmo. Porque você usou o nome de Deus em vão. Aí está aí sofrendo hoje. Sofrendo. Bolsonaro hoje é presidente da República, mas está sofrendo aí
levou uma facada, não desejo mal a ninguém. Eu oro por ele, que Deus abençoe. Torço para que ele faça um grande governo, certo? Que a gente precisa de um grande governo. Muito embora eu não acredite nisso, pelo caráter dele, mas Deus pode mudar. Deus pode mudar. É verdade. Mas ele está sendo vítima daquilo que ele plantou. Porque no seu discurso de ódio, porque para chegar a uma presidência da República não precisa usar o nome de Deus em vão. Porque ele não conhece verdade, ele não conhece, ele só conhece mentira. Mas ele usou esse versículo simplesmente para se aproveitar do momento de degeneração, de degradação. É uma verdade do PT, né? Que o PT fez, no caso do Lula, fez algumas coisas boas no país, mas também fez muita desgraça no país, muita miséria no país, é verdade, mas que também para o cara ser presidente não precisa usar de tanta hipocrisia assim. Aí ele usou, quando percebeu que o PT estava fragilizado pela corrupção, aí começou a usar o oportunismo, e aí se aproveitar da fé das pessoas, porque fé ele não tem. Isso aí eu sei, é mentira. Por isso está pagando caro. Está passando por uma aprovação grande aí. Agora eu sei que você vai aceitar Jesus na sua vida. Vai aceitar Jesus porque Jesus põe na prova. Você está na prova, viu, presidente Bolsonaro? Na prova de Deus. Você está na prova de Deus. Ou você se converte ao Senhor verdadeiramente, se curva diante dele e reconhece a soberania de Jesus na sua vida. Viu, meu amigo? Aqui é profecia de Deus. Ainda tem esperança para você. Ainda tem esperança, meu amigo, para você. E sua esperança é Jesus Cristo, porque você proferiu o nome de Jesus em vão. Arrependa-se, converta-se ao Senhor. Porque tem muita gente aí proferindo a fé para se beneficiar. Proferindo a fé para se beneficiar e usufruir das regalias, dos privilégios que essa política cebosa, essa política imunda do Brasil. Agora eu quero ver vocês, pastores, pregarem o amor e a conversão de todos. Todos. Vocês, pastores, hipócritas, fariseus, visitaram o Bolsonaro, fizeram orações na casa dele, e a obrigação de vocês era velar pelas almas de todos. E o adversário, vocês foram lá fazer oração os outros candidatos, não só do PT, mas como também o candidato Boulos, o candidato Cabo Daciolo, os demais. Será que esses demais não merecem a salvação também, não? Hipócritas, fariseus! Mas vocês correram para a casa de Bolsonaro para usar o nome de Deus em vão, porque não era o propósito que vocês queriam, era chegar ao poder. Não era a salvação que vocês queriam apresentar, porque Haddad merece a salvação, que Jesus converta ele também, né? E vocês não foram fazer oração lá na casa dele. E, inclusive inventaram uma mentira de que ele tinha rebolado a Bíblia sem ter nem a prova. Que cachorrada é essa de vocês? Aí quer que as pessoas sejam crentes nessas religiões, nessas igrejas que correram atrás do poder. Aí vocês acham que a salvação agora é através de vocês. A salvação é através de Jesus Cristo. Eu volto depois.